Boa noite. Hoje é Boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 31 de março. Estamos aqui continuando a nossa sequência de lives. Meu nome é Patrícia Oliveira, sou tá? Olá, então iniciando de novo, meu nome é Patrícia Oliveira, sou ginecologista obstetra há mais de 20 anos, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fiz meu doutorado e meu mestrado no Rio de Janeiro ligado à Fiocruz. E hoje eu tô aqui com vocês para conversar um pouquinho mais sobre esse mundo mágico, esse mundo tão cheio de surpresas maravilhosas que é a gestação, a maternidade, a paternidade, né? E hoje o nosso assunto vai ser como saber a hora de ir para a maternidade. Esse é um tópico que deixa muita gente bem tensa. Porque fico, meu Deus, será que eu vou saber a hora de ir? Será que não vai acontecer eu chegar e ter meu bebê em casa porque eu não percebi que era hora de ir pro hospital? Primeiro, se for tão rápido assim que você vai ter seu bebê em casa e não conseguir chegar a tempo no hospital, é porque estava tudo tão bem que o bebê conseguiu nascer lá. As coisas não acontecem por acaso. Então, se foi um parto rápido e o bebê nasceu no domicílio, não entre em pânico. Pega o bebê, não deixa cair no chão. É isso que eu falo para meus pacientes. O principal é não deixar cair no chão. Não deixa cair no chão, fica com o bebezinho no colo, aquece o bebê, enrola no cobertorzinho, não precisa nem tirar a placenta. A placenta sai sozinha, põe no saquinho plástico e vai com a placenta ligada ao bebê para o dano, tá? Então, mas qual a probabilidade disso acontecer? Bem pequena. Então eu tenho que me preparar, principalmente eu, né, como marinha de primeira viagem, né, eu falo assim, você, né, você que tá aqui me ouvindo e é a sua primeira gestação, nunca passou pela situação, ou você que tá na sua segunda gestação, mas fez cesárea na primeira e agora gostaria de tentar um parto e não sabe se vai saber a hora correta de ir para o hospital. Então preste atenção, vamos conversando sobre isso e vamos elucidar todas essas dúvidas. Eu separei algumas coisas que são muito frequentes, algumas perguntas bem frequentes que me fazem, né, que já me fizeram todos esses anos. E aproveitei também algumas perguntas que as nossas meninas, nosso grupo fechado do WhatsApp, sobre essa hora de ir para a maternidade. Uma das coisas que mais deixa a pessoa preocupada são as contrações. Será que eu vou saber identificar as contrações? Então preste atenção, vem comigo. Durante a gestação, eu vou ter algumas contrações ou talvez algumas cólicas que podem me soar um pouco diferentes, que podem ser um pouco mais intensas. Mas a grande maioria das vezes, o que eu vou ter, né, o que eu vou presenciar são as contrações de treinamento. Então, qual a diferença da contração de treinamento para a contração verdadeira? Como é que eu vou saber quando é o certo? Quando são os pródromos? O que é esse negócio de pródromo? O que é esse negócio de trabalho de parto prolongado? Como é que eu vou saber? Então, preste atenção. Como diferenciar um trabalho de parto verdadeiro de um falso? Primeiro ponto. A partir de mais ou menos 30 semanas, eu começo a ter algumas contrações, que são as contrações chamadas de Braxton Hicks ou contrações de treinamento. São contrações irregulares, sem frequência bem definida, sem ritmo, não ritmadas. Normalmente, o mais comum é que a barriga fica toda dura, ou fica um lado da barriga dura e o outro não, ou a barriga fica tensa, fica mais tensa durante uns minutos e depois com repouso, ou com uso de analgésicos, com relaxamento, um banho morno, ela vai embora. Ou às vezes eu nem preciso fazer tudo isso, tá? Então essas são as contrações de Braxton Hicks, que mais normalmente aparecem perto das 30 semanas. Depois eu tenho uma outra situação que é chamada de pródromos, tá? Isso são só nomenclaturas, o importante é a gente saber o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Os pródromos, e muita gente que está me ouvindo aqui sabe o que é, são aquelas contrações sem ritmo que aparecem salvas. Então ela dá durante 1 hora, 2, 3 às vezes, e a pessoa fica, meu Deus, vou arrumar tudo, eu vou pro hospital, e liga, marido volta pra casa, que eu vou ter que ir pro hospital agora, tá tudo pronto. Quando chega na porta de casa, as contrações foram embora. Ou quando chega no hospital, o médico examina, não tem dilatação. Mas não pode, são contrações dolorosas. Mas são contrações que não são efetivas. Elas podem ser dolorosas, mas elas não são intensas a ponto de modificar. E mantém essas contrações durante várias semanas. Elas vão alto, para, vai de novo, né?
E isso atrapalha, não deixa a pessoa dormir, não deixa a pessoa descansar. Mas ao mesmo tempo não desencadeia o trabalho de parto. Então essa é um período bem cansativo. Você já deve ter ouvido muitas pessoas falarem sobre isso. Você vai ouvir histórias do tipo: eu tive contração, mas não tive dilatação. Eu tive... minha bolsa estourou. Minha bolsa estourou já não é tão comum. Mas eu tive contrações, mas não tive dilatação. E aí acabou indo para cesárea. Então, tome cuidado. Você que quer um parto normal, tome cuidado com esse alarme falso. Porque se você estiver insegura, se você tiver uma família que é contra o seu parto, ou se você tiver um médico que é cesarista, ele vai aproveitar esse momento, ou as pessoas vão aproveitar esse momento para te convencer a fazer cesárea e não tentar seu parto. Então, na maioria das vezes, essa situação, ela para sozinha, desaparece, ou às vezes a pessoa até às vezes interna para ficar em observação, porque ninguém sabe o que é, e daqui a pouco aquilo vai embora, e não é um trabalho de parto efetivo. Depois a gente tem o que a gente chama de fase latente do trabalho de parto, que é uma outra situação. É quando eu tenho contrações, elas podem até ter um certo ritmo, mas elas não são intensas para provocar uma dilatação rápida. Elas começam a provocar uma dilatação bem lenta. Só que esse período da fase latente já é um trabalho de parto verdadeiro, só que ele é demorado. Então, se você está planejando ter um parto normal, você tem que ter isso na cabeça. Você pode passar por essa fase mais demorada. E algumas mulheres demoram 2, 3 horas, outras 12, outras 30, não tem como a gente definir. Porque elas têm aquele ritmo, mas a dilatação é bem devagar. Se você estiver em consonância com seu subconsciente, com a sua mente, se você estiver tranquila, se você conversar consigo mesmo para você ficar calma, aproveita esse momento, vai dar uma caminhada, vai dançar, porque a dança, ela libera o quadril. Vai ter relações, né? Vocês já ouviram falar do parto orgásmico, né? Que a gente ouve isso com bastante preconceito, mas ele tem uma explicação por trás, né? É porque o orgasmo levaria a contrações e essas contrações elas podem ser prazerosas. Então se discute se no início do mundo o parto não era um evento prazeroso para a mulher, porque as contrações se assemelham às contrações que a gente tem no orgasmo. E a relação sexual é uma das práticas que a gente pode fazer para estimular o trabalho de parto. Mas claro, isso depende muito de se isso faz sentido para você. Pra gente, né, como eu aprendi tudo muito assim certinho na faculdade, bem diferente do que eu ensino agora, bem diferente do que eu acredito agora. Pode num primeiro momento isso não fazer muito sentido, mas depois se você for pensar com bastante tranquilidade, bastante carinho, você vai ver que isso faz sentido. Então a relação sexual, a atividade física, o movimento do corpo, o parto é movimento, o movimento do corpo, ele nos ajuda a estimular essas contrações verdadeiras para que elas desencadeiem o trabalho de parto ativo. Há um tempo atrás, né, aqueles 20 aninhos que me separam de vocês, né, que eu estou formada, a gente aprendia na faculdade que trabalho de parto ativo é a partir de 5 centímetros, tendo mais de 2 relações, 2 contrações a cada 10 minutos, né? E que a partir daí a gente teria uma dilatação em torno de 1 centímetro por hora. Na prática, e com os estudos já de Zhang, nos mostram que não é assim. E na prática a gente vê que não é assim. E tem muita gente que está me vendo aqui que já passou trabalho de parto comigo e que sabe que a verdade não é assim. Tanto que hoje em dia, sabe o que eu faço? Eu não fico mais falando para paciente, você tá com 2 centímetros, você tá com 3 centímetros, fazendo toque de hora em hora que nem eu aprendi na faculdade. Eu não faço isso não. Sabe o que eu faço agora? Eu vejo os sinais corporais, como a pessoa se comporta, os sinais que o corpo dá quando está acontecendo a dilatação, o semblante da mulher, a respiração, porque isso me dá muito mais informações do que esses gráficos de 1 centímetro por hora, porque não é assim. Tem muitas mulheres que começam dilatam rápido até 5 centímetros, ficam 1, 2, 3, 4, 5 horas com 5 centímetros. E daqui a pouco, em 1 hora, chegam a 10. Então demoraram 5 horas para dilatar 5 centímetros. Ficaram 5 horas com 5 centímetros e daqui a pouco, em 1 hora, completam e o neném nasce. Por quê? Porque as mulheres não são matemática. Porque as mulheres não seguem curvas. Porque as mulheres não seguem gráficos. Porque as mulheres seguem o seu corpo. E o seu corpo é influenciado por medo, é influenciado pelo ambiente, é influenciado pelas características das pessoas
pelo comportamento das pessoas que te acompanham no trabalho de parto. Por isso que a gente defende, eu, Patrícia Oliveira, defendo o nosso grupo, o Grupo Acolher, o grupo ligado ao acolhimento do parto e do puerpério. A gente defende que cada mulher é única e cada trabalho de parto é único e cada evolução é única. E eu não preciso ficar examinando de hora em hora para saber se a gente está indo bem. Eu preciso ouvir o bebê, saber onde que o bebê está localizado. Isso eu consigo, não preciso fazer toque vaginal para saber isso. Eu preciso saber como é que está a intensidade das contrações, como é que a mãe está se sentindo, né? E deixar a mulher livre e segura. Isso influencia muito o trabalho de parto. Quando a mulher está segura, está se sentindo protegida, ela consegue relaxar e esse trabalho de parto ele flui com mais naturalidade. Porque a rapidez não quer dizer que o trabalho de parto vai ser um trabalho que vai ser uma situação que a mulher vai ter lembranças boas. Eu tive muitos não, graças a Deus, poucos trabalhos de parto que foram rápidos e que eu achei maravilhosos e que a mulher não gostou. Falou, ai doutora, não curti, na próxima vez eu quero cesárea. Cara, eu fico triste porque eu me esforço pra caramba pra ser um trabalho de parto feliz. Eu me esforço eu dou o meu melhor. Claro que tem dias que também eu tenho minha vida pessoal, eu sou uma pessoa, né? Eu tenho família e às vezes a minha cabeça também não tá boa, de repente isso está influenciando o parto. De repente naquele dia eu tô com um problema familiar, eu não quero compartilhar isso com a mulher porque ela tá no momento dela, ela não precisa saber da minha vida, né? Não precisa saber dos meus problemas. Eu quero que ela se sinta tranquila quanto à segurança para a sua vida e para a vida do seu bebê. Então, essa tranquilidade influencia muito. Então, se tu tá num ambiente tranquilo, e esse é o ambiente do parto humanizado que a gente defende. Uma sala com meia luz. Por que meia luz? Porque é a luz amarela. Porque a luz amarela faz com que o teu cérebro libere um hormônio que se chama ocitocina. Aquele hormônio, em vez de a gente botar o sorinho na veia com ocitocina, a gente deixa a mulher tranquila para que ela mesma libere esse hormônio para estimular o seu trabalho de parto. A gente deixa ela ficar na posição que ela quiser, que ela se sinta mais confortável. Se ela se sente relaxada na banheira, vai para a banheira. Se sente no chuveiro, vai para o chuveiro. Se prefere ficar caminhando, ficar em pé, fica caminhando, fica em pé. Isso vai fazer com que ela se relaxe e o trabalho de parto corra com mais naturalidade e com uma resposta mais satisfatória, com uma experiência mais positiva. Então, vamos lá, recapitulando para você que está chegando agora. Hoje a nossa live é como saber a hora de ir para a maternidade. Então, estou falando aqui nas diferenças entre os pródromos do trabalho de parto, que é aquela barriga que fica dura irregularmente durante um tempo e daqui a pouco tu acha que tem na hora de ir para o hospital, eu ligo para a doula, daqui a pouco... Não é. Esses são os pródromos. A fase latente, onde eu tenho sim uma dilatação, mas ela é feita muito lentamente. Então, se você tem uma enfermeira obstétrica que lhe acompanha, ela pode, em casa, auscultar o seu batimento e mostrar exercícios que vão estimular o encaixamento do bebê, né? Vai te apoiar, te acolher nessa fase que é um pouco mais demorada, que se chama fase latente. E a fase que a gente quer saber, pra gente ir pro hospital e não chegar cedo, né? Poder ficar em casa, no seu ambiente familiar, comendo a sua comidinha, com seus cachorros, com a sua família, com seus cheiros, né? Que se sentindo mais tranquila, né? Então, é a fase ativa. A partir da fase ativa, então, fase ativa que é onde a gente tem uma dilatação mais rápida, uma contração mais vigorosa. Então, eu oriento minhas pacientes para irem para o hospital, porque se eu tiver alguma intercorrência, eu consigo muito rapidamente intervir, né? Ou virar uma cesariana, ou fazer alguma manobra para que o bebê não sofra e ele consiga nascer com muita saúde. Então, essa fase ativa é caracterizada como? Você sabe? Então, antes de eu falar, clica no aviãozinho aqui embaixo da tela, mande esse convite de live para suas amigas que estão grávidas, suas amigas que estão nos assistindo, ou aquelas que você acha que deveria saber um pouquinho mais sobre isso, manda esse clique para ela, ok? Então vamos lá, qual é a fase ativa do trabalho de parto? A contração fica intensa a ponto de vir, geralmente ela vem das costas para a barriga, ela fica intensa a ponto de que você não consegue mais ter uma conexão com aquele ambiente. O que eu quero dizer isso? Eu vou explicar da forma que eu explico para minhas pacientes.
Quando você está na fase latente, quando você está nos pródromos, você pega o celular e liga para o seu médico, manda mensagem para o seu médico. Mensagem comprida, detalhada, o que está acontecendo, com kkk, com foto, blá, blá, blá. Não é trabalho de parto verdadeiro. O trabalho de parto verdadeiro, você não vai conseguir pegar o celular e ficar mandando mensagem. Você não vai conseguir ver TV. Você está no seu mundo, você está na partolândia. Você está com o seu olhar voltado para si. E você não consegue. Você diz pro seu marido, durante a contração, tipo, espera passar porque eu falo. O que foi? O que tu quer dizer? Ligar pra doutora? Liga sim. Então você tem, durante a contração, você tem a dor te dá uma interferência que você não consegue, a dor ou a contração, nem todo mundo tem contração, tem dor intensa na contração, né? Então não interfere nas suas atitudes. Né? Algumas pessoas têm náusea, algumas pessoas que estavam se alimentando bem, conversando, comendo, já não conseguem mais comer e o olho muda. Quem já teve parto comigo sabe que eu falo, olha o olho da louca. Depois que faz o olho da louca, não tem volta. Depois que faz o olho da louca, vai nascer. E esse é o sinal. E eu tive um relato de parto muito lindo ontem. Ela colocou lá no grupo que ela falou isso. Quando eu cheguei e falei do olho, ela sabia que era verdade esse bilhete. Né? Então, nessa hora, quando a gente realmente está com uma contração mais intensa, com ritmo, e eu tenho alguns sinais também corpóreos, eu vou para o hospital. E aí a gente tem que entrar nos poréns, tá? Por exemplo, agora eu vou citar várias outras situações aonde eu devo ir para o hospital e que não tem a ver com trabalho de parto mais avançado, tá? Então, por exemplo, se você entrou em trabalho de parto e seu bebê é prematuro, ligue para o seu médico. Um bebê prematuro de 36 semanas é diferente do bebê prematuro de 28 semanas, né? Então, se eu entro em trabalho de parto com 36 semanas em casa, tem uma enfermeira obstétrica escutando o bebê, tá tudo bem, minha pressão tá boa, eu até posso ficar um pouco mais de tempo em casa. Mas se eu entro no trabalho de parto com 28 semanas, eu tenho que ir para o hospital. Esse bebê não pode nascer em casa. Não posso correr esse risco. Porque é um bebê pequeno, a evolução pode ser muito rápida. E eu preciso ter todo o aparato tecnológico para dar suporte para o meu bebezinho prematuro. Segundo ponto. Se você rompeu a bolsa, o que você faz? Né? Isso até é o motivo de um post que eu coloquei lá no meu feed, né? Explicando. Se romper a bolsa, o que eu faço? Depende. Se for prematuro, é uma situação. Sempre entrar em contato com a tua equipe, se for prematuro. Sempre. Para saber qual a conduta deles, dependendo, né, da tua idade gestacional. Mas se for uma idade gestacional, um peso legal, ou que a gente pode esperar um pouco em casa, eu tenho que saber. Streptococcus foi positivo? Eu fiz a testagem de Streptococcus, ele foi positivo? O que é Streptococcus? Streptococcus é uma bactéria vaginal, ela coloniza uma parcela muito pequena da população, em torno de 10% das mulheres, e não se sabe de como ela surge, mas ela pode fazer colonização anal e vaginal, e o bebê, quando passa com a boquinha ali, ele pode ser contaminado e desenvolver uma infecção muito intensa, com uma sepse. O bebê pode desenvolver e a mãe também pode desenvolver nas primeiras 24 horas, tá? É um quadro bem intenso, é um quadro que tem uma alta, né, mortalidade. Então, nesses casos, se o estreptococo vaginal deu positivo, a minha bolsa rompeu, eu vou para o hospital, eu faço antibiótico. Eu não preciso fazer cesariana porque eu tenho estreptococcus positivo. Eu faço antibiótico endovenoso durante o trabalho de parto, dependendo do antibiótico a cada 4 horas, o outro dependendo a cada 2 horas, ou a cada 12 horas, 8 horas, vai depender qual antibiótico, né? Porque se a paciente tem alergia ao antibiótico, é o padrão, a gente tem que usar outro, enfim, tem vários poréns. Mas aí eu preciso ir para o hospital. Se eu tenho estreptococcus e a minha bolsa não rompeu, eu posso esperar meu trabalho de parto ficar ativo, ficar mais intenso para ir para o hospital e começar a fazer antibiótico. Então, de todas as pacientes que eu já tive com estrepto positivo, algumas inclusive, o trabalho de parto foi tão rápido que a gente não teve tempo de fazer o antibiótico quando ela chegou no hospital. Nunca tive nenhuma complicação. Não quer dizer que essa complicação não exista. Quer dizer que a frequência é pequena e além de pessoas positivas, e além disso, quem for positivo tem uma chance que é pequena de desenvolver essa infecção tão intensa,
mas ela pode acontecer. Então, se essa é a sua situação, vá para o hospital. Então, recapitulando para você que chegou agora, meu nome é Patrícia Oliveira, sou ginecologista obstetra há mais de 20 anos, tenho doutorado em saúde da mulher pela Fiocruz, pela Fundação Oswaldo Cruz, e hoje a gente está falando um pouquinho como saber a hora certa de ir para a maternidade. Recapitulamos do que falamos até agora. Ir para a maternidade se trabalho de parto ativo, né? Mais de 3 contrações em cada 10 minutos. Também ir para a maternidade se a minha bolsa romper, e aí vai depender, se é prematuro, eu vou ter que ir mais cedo. Se não é prematuro ou se é um bebê grande que possa ficar um tempo em casa, eu posso até esperar as contrações. Então vamos supor, bebê de 38 semanas, rompeu a bolsa, o líquido tá claro, o bebê tá mexendo, tá de boas, é meia-noite. Vai dormir, minha senhora. Vai dormir que muitas noites em claras virão. Você não precisa ter a noite em clara agora. Ou rompeu de manhã, toma o seu café, vai caminhar, entra em contato com o seu médico, e aí ele vai falar, né? Vai te orientando o melhor momento de ir para o hospital. Para as minhas pacientes, que o bebê não é prematuro, rompeu a bolsa, o líquido tá claro, o bebê tá mexendo, ela tá bem, eu oriento que esperem, tem Streptococcus negativo no teste de secreção, eu oriento que espere até 8 horas em casa, né, andando, caminhando, fazendo atividade ou dormindo, para ver se desencadeia o trabalho de parto naturalmente. Se não desencadear, a gente tem as medicações que a gente pode fazer. Né? Quem está acompanhada com a doula, quem já conversou sobre isso com seu médico, também tem algumas formas de estimular de forma mais natural, através de algumas atividades físicas, através de alguns fitoterápicos, através de homeopatias, através dos próprios exercícios de posicionamento, a gente pode estimular para que o trabalho de parto desencadeie. Vejo que tem muita gente me ouvindo que já passou por parto comigo e sabe que eu estou falando a verdade. O principal, então, nessa hora, na hora de ir para a maternidade, é manter a calma. Mas eu tenho outra situação, né? Que é uma situação que é bem importante, que é os autores de novela tinham que assistir essa live. É verdade, porque, meu Deus, eu fiz uma crítica lá, lembra o ano passado, retrasado, que teve um parto horroroso na TV, um parto cheio de violência obstétrica horroroso, que a mulher rompia a bolsa, ela ia correndo pro hospital, chegava lá, botava aquele tudo cheio de pano esterilizado, parto horroroso, nem se faz mais aquilo há milhares de anos, horrível. E eu fiz uma carta, fiz uma postagem comentando que é um horror. Então, se você aí que é autor de novela está me ouvindo, por favor, vamos fazer nos partos dentro das orientações de humanização, não esse horror que se vê, né? Deus o livre. Talvez isso aconteça porque tem muito famosinho, médico famoso aí que ainda faz aquele parto tradicional na posição francesa, né? Você sabe o que é a posição francesa de parto? É aquela posição onde a mulher põe a perna na perneira. Como é que vai fazer força com a perna na perneira, pessoal? Como é que vai fazer força? Não tem como. Não tem onde apoiar o pé. Apoia o joelho. Horrível. Põe aquele monte de pano esterilizado. Esteriliza o períneo para tirar o bebê. Por favor, o bebê precisa entrar em contato com a microbiota da mãe para desenvolver imunidade. Isso faz bem pro bebê. A gente tem que deixar a placenta sair sozinha para que o corpo da mãe volte ao normal mais rápido, porque se eu deixo a placenta sair sozinha, se eu não fico toda hora puxando a placenta, ela vai saindo aos poucos, e aquele lugar onde ela está descolando do útero, as arteríolas espiraladas já vão se contraindo e eu tenho menos risco de hemorragia. Se eu demoro para clampear o cordão, eu deixo mais sangue passar pro meu bebê. Até 100 ml de sangue pode passar. Sabe o que é 100 ml no corpinho de bebê? É muito, gente. É muita coisa. Então, com isso, eu previno que meu filho tenha anemia. Né? Olha quanta coisa maravilhosa eu posso fazer se eu ouço o meu corpo, se eu respeito a fisiologia do parto, se eu não tento intervir a la louca no parto, né? Então isso é muito importante, tá? Então, repetindo, vamos recapitular, que por repetição a gente vai aprendendo. Qual a melhor hora de ir para a maternidade? Se seu bebê é prematuro, você começou com contração, ou rompeu a bolsa, ou teve sangramento, vá para a maternidade.
Se o seu bebê não é prematuro, ou é aquele prematuro maior de 35, 36 semanas, o prematuro grande, que passou de 2 quilos, né? Preste atenção nas situações. Situação que eu devo ir para a maternidade de urgência. Minha bolsa rompeu e o líquido é verde. Tenho que ir de urgência, correndo, porque é uma situação de urgência. Minha bolsa rompeu e saiu o cordão umbilical. Vai voando. O cordão umbilical é por onde o bebê recebe não só alimento, mas também oxigênio. Então, se ele saiu pela vagina antes do bebê, ele pode ser comprimido e parar de passar oxigênio para o bebê. Então, vai correndo para a maternidade. E você sabe em que posição você tem que ir para a maternidade? Sentada? Deitada? Posição maometana. Aquela posição onde eu fico com o bumbum elevado e a cabeça no banco, bem baixa, com o bumbum elevado, como se fosse uma rampa. A posição de pressa maometana, ela ajuda a descomprimir o cordão quando a gente tem esse prolapso de cordão, que é quando o cordão ele se exterioriza antes da apresentação fetal. Então, isso é bem importante. Condições, então, de risco. Também condição de risco, hemorragia. Outra condição de risco, hipertensão materna, porque pode haver um descolamento de placenta. Condições que eu tenho que ir para a maternidade, não, a gente não conversa mais sobre isso. E aí eu tenho as situações que são as mais comuns, que são as situações onde eu tenho um trabalho de parto que está correndo naturalmente, que é de baixo risco, que a mãe não tem nenhuma comorbidade, né? Então que eu vou para a maternidade com mais tranquilidade, eu posso esperar um tempo em casa. Se eu tenho doula, a doula vai estar comigo, vai estar vendo sinais, vai me orientar. Se eu tenho uma enfermeira obstétrica, melhor ainda. Ela vai ouvir o BCF do meu bebê. Ela pode, inclusive, fazer o exame de toque se a gente tem alguma dúvida, né? Para levar essa mulher para a maternidade. E aí, então, eu vou para a maternidade quando as contrações forem intensas, pelo menos 3 a cada 10 minutos. Quando eu tiver elas regulares, que não alivio com nenhum analgésico, como por exemplo o Buscopan, que não alivio quando eu entro no chuveiro, quando eu entro na banheira e fico lá 15 minutos relaxando. Se não aliviaram, é hora de ir para a maternidade. Claro, eu tenho dúvida, eu tenho medo, eu não me sinto segura, vá para a maternidade, contacte o seu médico para você ser avaliada e se sentir segura. Isso é o mais importante para a gente ter uma experiência positiva desse parto. Para a gente poder falar para as pessoas, né, com segurança, me fugiu a palavra. Para eu poder falar para as pessoas com segurança e com know-how, né, que eu passei pelo parto, que eu superei os meus medos, eu superei as minhas angústias e fui para a maternidade e tive o meu bebê de forma segura. Claro, nós temos outra situação, as mães que querem cesariana. Sim, também tem um monte de gente que quer cesariana. E por que não? A humanização é isso, a humanização é eu respeitar a escolha da minha paciente. Então eu quero ter cesariana porque eu não me sinto segura, eu quero ter cesariana porque eu quero que meu esposo esteja do meu lado e meu esposo trabalha viajando e não pode, enfim. Ou eu tenho muito medo, minha mãe morreu no parto, não sei que tantas experiências negativas, né, infelizmente a gente pode ter ouvido. Isso influencia muito as nossas escolhas, né? Infelizmente. Por isso que a gente procura sempre ter esse nosso grupinho de apoio que se chama Acolher, né? Para dar apoio para as mulheres, uma vai lá e põe o seu relato, a outra põe a sua experiência, e aí põe para fora as suas angústias, e muita gente acaba mudando de opinião. Quantas pacientes eu já tive que queriam cesárea, e na hora, se sentindo acolhida, se sentindo apoiada, você não, vou tentar. Mas também não tem nenhum problema se você sempre achou que ia pro parto e chegou na hora e me fala assim, não, eu não consigo, eu não quero mais, eu quero cesárea. Não tem problema, porque a escolha é sua, o parto é seu, você que tem que estar instrumentalizada, você tem que buscar informação para você fazer as suas escolhas, as escolhas que forem melhor para você. E o seu melhor pode não ser o meu melhor, os nossos melhores podem ser diferentes. Mas a minha função como chefe da equipe médica que vai te acompanhar
É respeitar as suas escolhas dentro de um perfil de segurança para você e para o seu bebê. Tá bom? Então, se você optou pela cesariana, se o seu bebê está sentado, né? Se tá de apresentação pélvica, se você tá com algumas, por exemplo, tem uma cardiopatia grave, né? E tem medo, até em alguns casos de cardiopatia, a gente pode fazer o parto normal, desde que ele seja instrumentalizado. O que é isso? Quando eu uso o fórceps para auxiliar a saída do bebê para a mãe não fazer tanta força. Então, né? Mas, por exemplo, você tem uma cardiopatia, você tem medo, você pode sim fazer sua cesariana. Então, sua bolsa rompeu, você vai tomar um banho, se você optou pela cesárea, lavar bem aquela região onde vai ser feito o corte, não fazer depilação, tá? A depilação feita em casa, ela aumenta o risco de infecções no sítio operatório. Então, se for necessário cortar os pelos, a gente corta no hospital dentro de 1 hora, né, 1 hora ou menos do tempo de fazer a cesariana, porque isso diminui o risco de infecção. E para também auxiliar nisso, você que está grávida não deve se depilar a partir das 36 semanas, ok? Porque vá que você precisa fazer uma cesariana, ou se você optou por uma cesariana, isso não interfira e não aumente o seu risco de infecção. Então, vamos lá. Rompeu sua bolsa ou você começou com contrações e você quer cesariana, faça jejum, não coma um pouquinho de líquido. A gente pode até 4 horas antes, seria o ideal, mas o líquido não tem tanta interferência, o sólido é o pior. Não coma, entre no banho, lave bem onde vai ser feito o seu corte e vá com calma para o hospital, tá? Situações de risco, como eu já falei antes, né? Tem bastante gente entrando, muita gente conhecida, que felicidade. Situações de risco onde eu devo ir correndo para o hospital. Hemorragia, bolsa rompeu e o líquido é verde. Tem o prolapso de cordão, o cordão tá saindo. A mãe tá com hipertensão, tá com pico hipertensivo, vá correndo para o hospital. Ok? Então, vamos lá. Eu tinha separado mais algumas coisinhas que eu achei importante pra gente recapitular. Eu queria conversar com vocês agora. Então, sobre a hora de ir para a maternidade, eu acho que a gente conseguiu diferenciar, né? Entre pródromos, fase latente e fase ativa do trabalho de parto. Bolsa rota, outro ponto importante. Então, vai depender se você tem estrépito positivo ou não. Vai depender se é prematuro ou não. E vai depender da cor do líquido. O líquido da bolsa verdadeiro, quando ele rompe, ele é líquido que nem água de torneira. É líquido cristalino. Ou levemente amarelado. E vem, como se fosse um xixi que eu não seguro mais. Aquela secreção vaginal mais liquefeita que a gente tem bem no final da gravidez e que aumenta bastante quantidade, não é bolsa rota, tá? É o alarme falso mais comum. Principalmente quem tá na primeira gravidez. Então, quando for a bolsa que rompeu verdadeiramente, vai começar, sai, e parece um xixi que você não consegue segurar. Algumas pessoas acham que tem um cheiro mais forte, como se fosse um cheiro de água sanitária, sabe? Mas isso nem sempre está presente, tá? E outra situação, então, do estrépito beta-hemolítico positivo, que é uma bactéria de colonização vaginal e anal, que não se sabe por que ela aparece, não sabe como. Não adianta tratar durante o pré-natal, tá? Ele tem que tratar durante o trabalho de parto, principalmente nos casos de bolsa rota prematuro. Mas nos outros casos, no trabalho de parto ativo, a gente faz preventivamente antibiótico durante o trabalho de parto no hospital. Se a bolsa rompeu, eu devo fazer logo, né? Rompeu, eu vou para o hospital. Se a bolsa não rompeu e eu tenho estrépito, eu posso esperar a contração ficar ritmada para ir para o hospital e começar a fazer a minha prevenção. Ok? Já estamos nos aproximando da finaleira desse encontro, né? E eu espero que a gente tenha, que eu tenha conseguido elucidar algumas situações, ter deixado vocês mais tranquilos e ter auxiliado a vocês fazerem essa diferenciação entre a hora correta da gente ir para o hospital. O mais importante, se eu pudesse dar um conselho para vocês, o que é o mais importante? Prepare o seu subconsciente. Prepare a sua mente para o que está por vir. Fale para você mesmo todos os dias antes de dormir. As minhas pacientes têm, né,
um postzinho, um cardzinho com as 10 frases afirmativas. Eu vou deixar lá nos stories para vocês que não têm ou que não fazem pré-natal comigo, para vocês lá printarem, imprimirem e lerem ou botar no celular, de capa do celular, e todo dia repetir como um mantra. Ou uma das frases ou todas as frases, né? Para você ir condicionando o seu inconsciente de que você é capaz. De que se a natureza fez o parto do jeito que ele é porque você vai conseguir. Que o seu bebê vai saber nascer, o seu bebê está em equilíbrio com você. Você sabe o que fazer, você é dona do seu corpo e você vai conseguir o parto que você imagina. Então, todos os dias, antes de dormir, mentalize com detalhes. Mentalize como você acha que vai ser os cheiros, a roupa que você vai estar vestindo, como é que você vai entrar na maternidade, como é que é a intensidade das contrações. Visualize o seu nenê vindo para os seus braços, você conseguindo ter o parto como você imagina. E todo dia de noite você vai fazendo isso. O que eu falo para meus pacientes? No final de vários meses, né, quando você realmente estiver na hora de ir para o trabalho de parto, o seu cérebro vai dizer: essa mulher tá louca, ela já teve 10 partos, ela tá com medo desse parto, por quê? E você não vai ter medo, porque você vai estar se sentindo segura, porque você sabe que isso é uma verdade. Então, mentalize coisas boas, mentalize o seu trabalho de parto. Primeira dica. Segunda dica: escolha uma pessoa que te transmita segurança para estar do teu lado. Nem sempre o pai do bebê é a pessoa que vai nos transmitir segurança. Às vezes é uma amiga, às vezes é a mãe, às vezes é o pai da gente, às vezes é um irmão, né? Então, escolha uma pessoa, convide uma pessoa que vai te transmitir segurança e que, junto com a sua equipe médica, não vai deixar você desistir do que você se propôs, dos seus propósitos, do seu objetivo, tá? E terceiro, escolha uma equipe médica que esteja em consonância com o que você pensa. Escolha o seu obstetra, escolha a sua doula ou sua enfermeira obstétrica, escolha outras pessoas que podem fazer parte da equipe para lhe dar apoio. Né? Então, porque a equipe pode ser uma equipe multidisciplinar, né? Como a gente tem nosso exemplo, por exemplo, nosso grupo, né? O grupo Acolher, que é ligado ao meu consultório. A gente tem uma fisioterapeuta, a gente tem psicóloga, nutricionista, enfermeira obstétrica para amamentação, enfermeira obstétrica que faz orientações da doulagem. Né? Então, a gente tem uma gama de pessoas para passar essa segurança para você. É importante também, durante o pré-natal, ir no dentista, porque a saúde dental interfere também na saúde da gestação. Então, a gente tem esse olhar mais amplo sobre a maternidade, sobre o parto. Não é só rompeu a bolsa, vou correndo para o hospital. Começou com contração, vou correndo para o hospital. Não é assim. Ouça o seu corpo, ouça o que ele pede, faça os movimentos que dê à vontade na hora, porque está sempre certo, não há nada errado. Não tenha medo, e se eu evacuar na hora? Não tenha medo, seu corpo sabe o que faz. Geralmente, a história que as mulheres contam: meu Deus, um dia antes de eu entrar em trabalho de parto, me deu uma loucura, arrumei a casa inteira, fiz limpeza em tudo, deixei tudo arrumado, que é o arrumar do ninho da mulher. Segunda coisa, me deu uma dor de barriga, fui no banheiro várias vezes. Aí quando eu comecei com as contrações, meu intestino já estava limpo. Que é o movimento peristáltico, o corpo, né, se movimentando para o parto. E outros sinais mais que o corpo dá pra gente, às vezes a gente não presta atenção, porque não crê que é verdade. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Ouçam seu corpo, procure uma equipe que te apoie, capte tudo que tiver de informação, porque isso com certeza vai te ajudar e muito lá na hora que você estiver pronta para ter seu bebezinho, tá bom? Então encerro por aqui a nossa live de hoje sobre como saber a hora de ir para a maternidade. Espero que vocês tenham aproveitado e espero encontrar vocês na próxima semana, também na segunda e na quinta-feira, às 7h16 da noite. Tá certo? Se liga nos temas. Eu vou dizer depois que nós vamos falar. Tem muita coisa boa para falar aí, tá? Um beijo e boa noite para todo mundo.